Muito boa noite, meus amados irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está começando mais uma programação de fé, com hinos, orações e a mensagem poderosa da Palavra de Deus para o nosso coração. E nesse instante nós vamos chegar à presença do Senhor nosso Deus com uma oração, pedindo a bênção e a direção para esse trabalho. Senhor Deus, nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, nós agradecemos o Senhor pelo privilégio, ó Pai, de podermos estar juntos em espírito e em verdade, na fé, na comunhão, ao redor da santa palavra do Senhor. Agradecemos pela vida, pela saúde, pelas vitórias, pelas bênçãos recebidas, pelo dia, pelo alimento, pelo ar que respiramos, pelos negócios, pelo trabalho de cada um. Por tudo nós damos graças a Ti, ó Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. E pedimos agora também o perdão por todos os nossos erros, nossas fraquezas. Elas são muitas, na verdade, mas o Senhor tenha misericórdia de nós, nos perdoe e nos ajude, Senhor, a sermos melhores pessoas amanhã do que fomos hoje, e assim por diante. Dá a tua bênção ao teu povo, dá-nos inspiração para este culto e que todos os irmãos, todos os ouvintes possam ser abençoados através do mesmo. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pedimos e agradecemos. Amém. Amém, Senhor Jesus. Graças a Deus, irmãos. Então, nós estamos aqui para darmos início
no culto, né? E a escritura que vamos ler é São Marcos capítulo 11, começando no versículo 22. E o hino que vamos cantar é o hino de número 9, não é? Hino de número 9, nós vamos cantar para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo e vamos dando prosseguimento então no nosso culto, não é? Vamos aqui então. Não temas, rebanho, foi por ti que ele foi da cruz até o trono, a vida entregou e todo o poder na terra e no céu a ele é dado por amor a ti. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Não temas, rebanho, o pastor à frente vai, escolheu o caminho que deves trilhar, as águas de mar adoçará para ti, amarga bebeu lá no Getsemane. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Não temas, rebanho, qual seja o teu quinhão, as portas fechadas não impedirão, nunca abandonará, nunca se ausentará, na noite ou manhã, sua presença será. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer.
All things are possible. Only believe. Amém. Graças a Deus. Número 10. Sinos do Evangelho. Que o sino do Santo Evangelho já está a soar, pela voz de Jesus que te vem convidar, boas novas do céu aceitar. Glória a Deus, que do céu já raiou luz verás. Glória a Deus, salvação entre os homens e paz. Glória a Deus, que nas trevas já disse haja luz. E o mundo amou sua luz, já raiou enviando seu Filho Jesus. Este sino já toca há muito tempo, a ninguém vai deixar de tocar. E em som ele diz: vai a Cristo Jesus receber o perdão e a luz. Glória a Deus, que do céu já raiou luz verás. Glória a Deus, salvação entre os homens e paz. Glória a Deus, que nas trevas já disse haja luz. Que o mundo amou sua luz, já raiou enviando seu Filho Jesus. Amém. Muito bonito, não é? Número 12. Mão no arado. Em sua mão o arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Aguarda
noite em Cristo pensando, em oração vigiando, com gozo e amor trabalhando para teu Senhor. Não desanimes por ser tua cruz maior que a de teu irmão. A mais pesada levou teu Jesus, te consola então. A tua cruz vai levando, como Jesus perdoando, alegremente andando para o lindo céu. Se bom soldado de Cristo Jesus, sofrendo as aflições, não sufocando a mensagem da cruz nas perseguições, vai teu amor proclamando, novas de paz se levando, aos que estão aguardando a salvação. Quando enfim tu largares a cruz, Jesus te coroará com santo gozo, em glória e luz te consolará. Esquecerás teus lidares, tribulações e pesares, quando no céu desfrutares perfeita paz. Esquecerás teus lidares, tribulações e pesares, quando larina lara lara. Amém. Glória a Deus. Número 13. Um só rebanho. Hino muito bonito. Um só rebanho. Uma só fé, um só pastor, um só Senhor. Um só rebanho, um só Senhor, uma só fé, em um só Salvador. Eterno
adoramos a ti, e no só Espírito adoramos a ti. Um só rebanho, um só pastor, fruto, Senhor, desse teu grande amor. Se nos gloriamos na tua cruz, louvado seja, bendito Jesus, louvado sejas, bendito Jesus. Um só rebanho, um só pastor, sim, esperamos por ti, ó Senhor. É face a face que vamos ver quem nos amou e por nós quis morrer. Quem nos amou e por nós quis morrer. Amém. Graças a Deus. Que Deus seja sempre louvado pelos seus filhos. Amém, Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Nós vamos abrir a Bíblia, né? Aqui no Evangelho de São Marcos, capítulo 11, e começar com o verso 22. Mas antes nós vamos ter a nossa palavra de oração, não é? Para depois lermos as Escrituras, e assim falaremos com o autor da palavra. E nós temos um pedido de oração, que nós vamos especificar, entre outros, né, como nós oramos, é uma oração intercessória, e nós oramos coletivamente por todos os necessitados. Mas temos um pedido específico, nós vamos orar por uma garotinha de 8 anos de idade, ela se chama Lorena, e ela está com, acho que é um tumor no olho, né? E quem pediu a oração foi a nossa irmã Elídia, lá de Campinas, da congregação do Parque Shalom, né? Um grande abraço para a irmã Lídia, para o irmão Cícero, para a família, né? Então nós vamos incluir essa garotinha Lorena nesta oração agora, a pedido da irmã Lídia, que deve ser vizinha da família, né? Então nós vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, agora que cantamos para o Senhor os nossos louvores, que a nossa alma se alegra quando canta para o Senhor, e também agora, meu Deus, que estamos com a palavra aberta diante de nós,
para a leitura, meu Pai. E estamos orando em favor uns dos outros. Meus irmãos que estão necessitados de alguma bênção, de alguma coisa, que o Senhor possa conceder essa bênção a cada um dos teus filhos, ó Pai. Seja saúde, seja financeiro, seja de ordem, qual seja a ordem. Pode ser negócio, pode ser qualquer coisa que a pessoa esteja necessitando, esteja com dificuldade, com problema. Que o Senhor Deus seja misericordioso nesta hora, Pai, e conceda a vitória para o teu filho, para a tua filha, que crê, que é fiel ao Senhor. E também nós incluímos nesta oração a pequena Lorena, de 8 anos, que está com esse tumor no olho. Ó Senhor, seja complacente para com esta garotinha, seja misericordioso, ó Pai, dá saúde para ela. Ó meu Pai amado, nós encontramos o Senhor Jesus Cristo muitas vezes orando pelas pessoas, e comumente a gente lê na Bíblia dizendo que o Senhor Jesus Cristo foi tomado por um grande amor divino. Ó Pai, tem certos momentos que esse amor divino toma-nos também. Enche o nosso coração, e nessa hora o amor divino que está derramado nos nossos corações está operando em prol da pequena garota Lorena. Cura ela, Senhor, para a glória do teu santo nome, para a tua bendita glória, meu Deus. E nós pedimos também a bênção agora para a meditação da palavra, para a continuação do culto, que o Senhor possa nos dar inspiração, que o Senhor esteja aqui presente conosco, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós pedimos e agradecemos. Amém. Amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Meus amados irmãos, antes de nós lermos a Bíblia, ou melhor dizendo, vamos ler a Bíblia primeiro, e depois nós vamos ouvir um hino especial, não é? Um hino de adoração especial. Mas antes, então, vamos ler primeiro, o hino virá depois da leitura. Verso 22. E Jesus respondendo, disse-lhes, tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, crede, receber e tê-lo-ei. Amém, é assim que está escrito, né? Eu vou ler o verso 24 outra vez, por causa do termo gramatical, né? Um pouco diferente aqui. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, vírgula, orando, vírgula, crede, receber e tê-las-ei. Amém. É assim que está escrito aqui na minha Bíblia, né? Agora sim nós vamos ouvir o hino. É um hino bonito, chama-se Ovelha Perdida, cantado pelos pastores William e Jedson. Vamos ouvir esse belíssimo hino, muito bonito mesmo, e a gente volta logo em seguida, após ouvirmos o hino. Procura-se uma ovelha que ausentou-se do alto redil. O pastor está preocupado, ela sofre de fome e frio. O pastor está perguntando, ovelha minha, onde está? Essa voz que agora te chama é de alguém que muito te ama. Reconheças e volte ao seu lar.
Nossa ovelha é conhecida por onde quer que ela for, anda triste, aborrecida, por viver longe do seu pastor. Se alguém encontrar uma ovelha que chorando, chorando está, vá depressa anunciar ao pastor que em seus braços com muito amor para o alto redil levará. Triste, abatida, venha hoje receber perdão no lugar das suas feridas. Deus te dá um novo coração, não existe outra saída. É melhor hoje mesmo voltar, com Jesus está a sua vida. Volte, ovelha querida, no mundo não é seu lugar. Volte, ovelha, volte, o pastor te chama sem cessar. Tu estás em perigo de morte, Jesus Cristo quer te salvar. Será triste a tua sorte se errantes continuares. Volte, ovelha, volte, amanhã será tarde demais. Volte, ovelha, volte, o pastor te chama sem cessar. Tu estás em perigo de morte, Jesus Cristo quer te salvar. Será triste a tua sorte se errantes continuares. Volte, ovelha, volte, amanhã será tarde demais. Amém, Jesus. Graças a Deus. Muito bonito, né? Uma coisa linda ouvir um louvor assim, não é? Deus abençoe nossos amados irmãos, nossos companheiros, pastor Jedson Cardoso e pastor William, né? Que o Senhor seja com eles. Bom, vamos dar continuidade então aqui. É o seguinte, nós hoje vamos começar uma outra mensagem. Como dissemos no último culto, aquela que nós estávamos lendo, que era Coisas que hão de ser, ela terminou. Nós não chegamos ao finalzinho dela, foram apenas alguns poucos parágrafos, né? Acho que uns 4 ou 5, mas o tempo ficaria escasso. Então, nós chegamos até aquele ponto na oração e fomos grandemente abençoados por aquela mensagem, né? Agora, esta outra mensagem aqui é a mensagem Fé Perfeita. São títulos maravilhosos, não é? Títulos que vão de encontro com a nossa alma, com as nossas perguntas, né? Nossas questões, nossos questionamentos. E são títulos assim que o irmão Brana também tinha seus pensamentos, suas questões. E então vinham esses títulos assim tão inspirados para o profeta de Deus, não é? Então eu quero começar aqui no parágrafo 1º,
da mensagem Fé Perfeita. Essa mensagem foi pregada em agosto de 1963 pelo profeta Irmão Branham. Começa assim: somente crer, somente crer. Tudo é possível, somente crer. E nós cantamos o hino, não é? Somente crer. Hoje, que é o hino nacional da noiva, não é? Somente crer. Continua. Somente crer, tudo é possível, somente crer. Nosso Pai Celestial, esta é nossa intenção nesta noite. Temos nos congregado para somente crer no Senhor Jesus Cristo. Há aqueles aqui nesta noite que estão enfermos e os que estão debilitados de saúde, como o irmão acaba de cantar o hino tão formoso. Chegou Jesus. Rogamos que tu chegues à cena nesta noite, Senhor, e cures a todo aquele que está aflito e que não fique nenhuma pessoa débil em nosso meio nesta noite. Conceda-o, Senhor, e ajude-nos enquanto olhamos agora a palavra para encontrar fé suficiente para esta hora. Pedimos isto no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Agora sei que muitos estão trabalhando e têm que regressar às suas casas cedo. Por isso, não pregarei muito, e logo teremos a linha de oração pelos enfermos. Isto, assim, me tem dado oportunidade para orar por alguns casos de emergência que estavam aqui no quarto antes de eu passar à plataforma nesta tarde. Vi alguns que estavam sumamente graves e eu estava fazendo alguns telefonemas e orando pelos enfermos, e temos visto a mão de nosso Senhor Jesus Cristo curando os enfermos e aflitos, e temos nos regozijado em quão maravilhoso Ele é. Não entramos com muita frequência a cultos de cura como este, porém, geralmente, se há algum caso de emergência, o Espírito Santo passa e o aponta. Pelo discernimento, nos faz saber rapidamente e nos diz algo concernente a isto. Logo, os demais, se não é algo muito grave, o passamos por alto. Porém, pensei que como seria que lemos, deixa eu ver aqui, ou melhor, íamos, né? Como seria que íamos estar para os dois cultos? Convinha que tivéssemos um serviço de oração pelos enfermos. Além do mais, creio que é um mandamento bíblico e não podemos pregar o evangelho completo sem incluir cura divina. Amém. Graças a Deus, né? Agora, se alguém quer saber, esse é o filho do irmão Collins, a quem, durante a semana em que pregamos os 7 selos, o médico havia dito que tinha febre reumática e que tinha que se manter deitado de costas e tomar tudo por meio de um tubo. Não havia outra maneira. Então o pai e a mãe o trouxeram de casa e colocaram aqui no quarto. Oramos por ele e o Senhor Jesus o curou tão completamente que ele voltou à escola. Então as autoridades chamaram aos pais para saber disto. Também chamaram ao especialista que o estava tratando,
o qual não podia crer que tal coisa houvesse sucedido. Levaram-no para que o examinassem e estava perfeitamente normal e não, normal e são. Foi que então chegou Jesus e o poder do tentador foi aniquilado. Amém. Eu creio nisso. E você também crê, não é? Quando Jesus chega, que nós o chamamos pela fé, o poder do tentador fica aniquilado. Creiamos dessa maneira, definitivamente, né? Bom, o estranho é que ia pedir que alguém cantasse esse hino, e enquanto estava ministrando ali no quarto, de repente, ouvi que alguém o estava cantando. Chegou Jesus, é o nome do hino, não é? Então, vemos que ele é quem faz com que todas as coisas operem para bem. Agora, muitos estarão passando a noite para sair cedo e estar no trabalho nas primeiras horas da manhã. Eu sei que alguns têm muitos quilômetros por diante, e vocês não sabem como me satisfaz ver vosso esforço. Eu sei que é duro, e ao vê-lo, sinto também melancolia e tristeza. Às vezes chego a tal ponto onde trabalho muito e logo Satanás chega e me diz: olha, ninguém te quer. O diabo vinha dizer isso para ele, né? Que ninguém o queria. Olha, ninguém te quer. Na verdade, tu não tens nenhum amigo em todo o mundo. Satanás dizia para o irmão Brana: você não tem nenhum amigo em todo o mundo. Recordem, eu não estou isento de tentações e tenho que vencer isso. Porém, quando olho algo como este esforço que vocês fazem, eu o mostro para ele, lhe digo: e isto me ajuda a vencer. Amém. Glória a Deus, não é? Como sucedeu a um amigo que está presente hoje, o qual, numa ocasião, lhe cercaram algumas pessoas de um grupo que não cria na cura divina. E lhe disseram: isto que estão pregando de cura divina, não há nada de verdade nisso. Agora, sucede que esse homem que estava atacando a cura divina em Kentucky, perto de uma senhora que foi maravilhosamente curada de câncer, quando estávamos numas reuniões em Acton, Cambrande, eu não sou bom no inglês, né? Sucedeu que a irmã da senhora enferma estava no culto uma certa noite e tinha um lenço em seu bolso. O Espírito Santo chamou a essa mulher, e eu nunca havia estado nesse lugar antes, e lhe disse que tinha um lenço em seu bolso. O Espírito Santo, deixa eu abrir uma aspas aqui, né, para falar isto. O Espírito Santo chamou ela através do profeta, irmão Brana, e mostrou para ele que ela tinha um lenço no bolso. Né? Quando ele fala assim, às vezes ele fala para pessoas que já conheciam a mensagem, mas muitos ainda podem não conhecer. Então o Espírito Santo revelou para ele que aquela mulher que estava sentada lá tinha um lenço no bolso. Né? Ela tinha um lenço em seu bolso, o qual havia trazido de casa. Ele disse que sua irmã vivia ali na colina. Então o Espírito Santo mostrou o lenço e falou com a mulher que ela tinha trazido o lenço de casa e que a irmã dela vivia ali na colina e estava morrendo com um câncer.
no estômago. Os médicos já a haviam desenganado, porque não podiam fazer mais nada por ela. Então eu lhe disse: vá e ponha esse lenço sobre sua irmã. Aleluia! Porque assim diz o Senhor, ela viverá. Amém. Glória a Deus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente? É. Então, ele faz a mesma coisa ainda hoje, né? Porque o Espírito Santo, o Espírito de Elias, que estava no irmão Brana, está na noiva agora, né? Assim diz o Senhor, ela viverá. Essa foi a noite quando todos os vizinhos pensaram que havia chegado o exército da salvação, quando chegou o irmão Ben. Porém, essa senhora foi tão perfeitamente curada, a tal ponto que agora ela faz todo o trabalho de sua casa e também da vizinha, não é? Amém, Jesus, graças a Deus. Então, esse jovem, tendo esse conhecimento disso, e essas pessoas, expliquem-me esse caso, por favor. Vocês sabem muito bem que ela tinha câncer. Ela havia vindo aqui a Louisville e havia sido operada, mas os médicos a costuraram e a despediram porque não podiam fazer nada. E agora está perfeitamente normal, essa senhora. Explique-me isso. Com isso, já ficou resolvida a discussão. A Bíblia diz, e 2 pontos, né? E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Atos, capítulo 4, versículo 14. Antes, isso se envergonha o diabo. Aqui está se, eu penso que foi erro de digitação, né? Talvez teria sido só. Isso se envergonha o diabo. Ali estava de pé, entre eles, o homem no qual havia sido realizada a maravilha. Levanta Deus os mortos? Aqui está assentado um homem que foi levantado dos mortos. Aleluia. Cura Deus os enfermos? Ó, irmão, as mãos seriam levantadas por todos os lados. Deus, na verdade, cura aos enfermos. E nós sabemos que Ele é o grande eu sou. Não o grande eu fui, ou eu serei, mas eu sou. Isso é presente a todo tempo. Você viu o que foi dito agora há pouco? Né? Que o espírito de Elias que estava no irmão Brana está na noiva. O Senhor Deus é o Deus eu sou, presente a todo tempo. Enquanto se pregar o verdadeiro evangelho, o Espírito Santo está lá com as mesmas operações. Aleluia, não é? Presente a todo tempo e em todo lugar, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora, para adiantar, abramos a Santa Bíblia. Quero ler uma porção que antes me perturbava muito e quero ter uma linha de oração nesta noite para orar por todo aquele que necessita de oração. Agora vamos ler em São Marcos, capítulo 11, começando com o versículo 22. Muitos de vocês conhecem essa escritura e muitos, é muito conhecida. Essa é a escritura na qual eu estava pensando quando ele me falou acerca dos esquilos. Essa é a mesma porção das Escrituras. Sempre tem sido uma coisa enredada, porque ele diz,
tudo aquilo que pedirdes, não é tudo aquilo que eu pedir, mas tudo o que pedirdes. Leiamos 2 pontos. E Jesus respondendo disse-lhe: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Marcos capítulo 11, do 22 ao 26, não é? Agora, bem, a fé está baseada no perdão. Isso aqui é bom não esquecer, viu? Não perder isso. A fé está baseada no perdão. Não é no perdão do outro para você, não. É no perdão seu para o outro. Então, você tem alguma coisa contra alguém? Você tem alguma mágoa? Né? Então, aquela pessoa, você acha que aquela pessoa devia se retratar? Aquela pessoa devia vir até você, mas não veio? Então, sabe o que você faz? Dobra o seu joelho e diga: Pai, limpa o meu coração, Senhor. Tira essa mágoa do meu coração e perdoa o meu irmão, ou o meu amigo, ou seja quem for. Então, porque olha isto aqui. Agora, bem, a fé está baseada no perdão. Sem perdão não se pode ter fé perfeita. Isso é sério, para cada um de nós colocarmos dentro do nosso tesouro de conhecimentos bíblicos, espirituais, não é? E como dissemos na pregação desta manhã, estamos procurando fazer com que a igreja chegue ao lugar onde possamos verdadeiramente ver os tempos apostólicos em nosso meio. Todos anelamos isto, e está ali a porta. O podemos ver, porém queremos vê-lo ainda em maior grau. Desejamos que seja uma torrente para que nos ajude, ou seja, fluindo de nós para ajudar a outros. Recordem, Jesus nunca usou seu grande poder para si mesmo, mas ele usou para outros, e para isso foi enviado. E poderíamos pensar, um homem tão cheio do poder como ele, poderia adoecer? Sim, Senhor. Eu tenho lido em alguma parte, não sei onde, que quando ele ressuscitou ao filho da viúva de Naim, se assentou numa pedra porque lhe doía a cabeça. Oh, glória a Deus! Como que é bom ser ensinado pelo Senhor, não é? Você não tropeça. Quando você é ensinado, você não tropeça com o teu pé em pedra, né? Pedra de tropeço, né? Então, sentou numa pedra porque lhe doía a cabeça. Creio que foi no livro O Príncipe da Casa de Davi. A Bíblia diz: ele levou nossas enfermidades. E levar significa carregar. Significa carregar. Ele sofreu tudo como nós sofremos, a enfermidade, teve tentações, teve problemas e transtornos, tal como nós.
E isso foi porque ele tinha que ser um mediador, aperfeiçoador. E como o lavrador tinha que provar o fruto para saber. Também poderíamos citar a experiência da mulher junto ao poço, e encontraríamos muito mais ao entrar nas Escrituras. E agora quero dizer isso: eu creio em toda a Escritura, e que toda Escritura é a verdade. Há muitos críticos hoje que não querem crer nisso. Numa ocasião, um deles disse: quando Jesus mandou aos discípulos buscar o jumento onde os dois caminhos se encontravam, ele acertou isso de antemão. É que ele não entende, ou eles não entendem que Deus é quem o acertou de antemão. Aleluia, não é? Eles querem dizer que Jesus fez isso, Jesus mesmo em pessoa, que mandou algum discípulo ir lá e combinar com o dono do jumento, não é? Mas o profeta diz, não, eles não entendem que Deus acertou isso de antemão. Deus mandou fazer isso. E quando Deus manda, não tem quem impeça, não é? Glória a Deus. Deus me disse outro dia, não faz muito tempo, que eu saudaria de novo ao irmão Dalke na rua. Isso é muito estranho, porque eu não estava aqui essa manhã, porém, há poucos minutos, não foi que o encontrei de passagem pela rua, mas estava descendo de meu carro no mesmo instante, quando ele passava, e o saudei, né? Às vezes a pessoa fala, mas por que Deus mostrava essas coisas para o profeta? Para ele autenticar-se, não é? Porque o diabo, no começo, ele falou que o diabo vem e tenta trazer-lhe dúvidas, tenta trazer-lhe coisas para lhe desincentivar, né? Então o Senhor diz, você vai saudar o irmão Dalke. Ele era velhinho, né? E aí ele encontrou o irmão Dalke naquele dia, né? Quando ele passava, e saudei. Ele não me conheceu porque havia tirado os óculos, irmão. Havia tirado os óculos e não podia me ver. Porém, quando ouviu minha voz, começou a chorar. Aleluia. O irmão Dalke, né, velhinho, de óculos, tirou os óculos e não estava enxergando quem estava passando. Mas quando escutou a voz, meu Deus do céu, né? Você sabe de uma coisa? Deixa eu contar um negócio para vocês. Para aqueles que não são da mensagem, é claro. Nós estamos, como pastor autônomo, né, responsável pela igreja aqui da região, que no começo nosso tabernáculo era em Americana, depois nos transferimos para Santa Bárbara do Oeste, que é um bairro da divisa e atende as duas cidades, Americana e Santa Bárbara, né? E isso foi em mais ou menos em 1985, não é? Então, a gente fica pensando essas coisas, né? A voz de Deus, quando você ouve a voz de Deus. Então, ele não estava vendo o irmão Brana porque tirou os óculos, mas ele escutou a voz de Deus. E eu vou contar isso, né? Então, desde aquele tempo, desde 85, que já são 35 anos, não é? Já completos, desde 85, que foi precisamente em agosto de 85, que nós estabelecemos o trabalho aqui, registramos a obra, tudo, né? E nós colocamos em nosso coração um detalhe. Todos os cultos é necessário que se ouça pelo menos 3 minutos da voz do profeta de Deus, da voz do irmão Brana. E isso vem todo esse tempo. Aí quando nós começamos os cultos online, então nós não estávamos tendo ainda, porque estávamos adaptando as coisas, não é? Não estávamos tendo ainda a voz do profeta
desta era no nosso culto, né? Mas agora nós já temos. Você pode ver que tem um clipezinho lá, e o irmão Brana cantando. Então não dá para colocar as mensagens, cada dia um texto, mas nós ouvimos a voz. Todos os cultos você ouve a voz do profeta. E olha que interessante que foi isso. O irmão não estava conhecendo o irmão Brana por estar sem óculos, mas quando ouviu a voz do irmão Brana, ele o reconheceu e começou a chorar. Aleluia! Glória a Deus, né? Que sucedeu? Em geral, ele não age assim, irmão Dalk. Em geral, ele não age assim. Mas isso foi o cumprimento do que lhe havia sido dito ali no hospital, sob a câmara de oxigênio, e assim sucedeu. O irmão estava morrendo lá, e Deus falou através do profeta, e ele então, aquilo do irmão Brana cumprimentar ele, era só o cumprimento do que havia sido dito, não é? Olha só isso. E assim sucedeu. Também lhe disse nessa ocasião que chegaria a sentar-se no tabernáculo de novo. E esse era o desejo do seu coração. Quando estávamos nos cultos em Chicago, ele queria vir, e nisso estava seu coração. Lhe mandei um telegrama dizendo-lhe que todos estávamos orando por ele, mas, para que sarasse. E um irmão que o estava visitando nesses dias, nos disse, depois que ele tinha tanto desejo de vir, porém, agora aqui o vemos entre nós, como testemunho. Isso não foi acertado de antemão por ninguém, mas o próprio Deus acertou tudo assim, porque Ele sempre faz com que tudo funcione perfeitamente ao ponto. Amém. Glória a Deus. Olha, vale a pena descansar a sua fé, descansar a sua alma num Deus assim, né? E também numa mensagem que te ensina assim, vale a pena descansar a alma nisso, não é? Bem, ali está quase chegando a hora já. Em outra ocasião, um crítico, né? Em outra ocasião, um crítico disse: com razão, Jesus podia tomar 5 pães, com eles alimentar as 5.000 pessoas, porque os pães eram maiores naqueles dias. Ele simplesmente alimentou a 1.000 pessoas com cada pão. Olha a ideia de crentes incrédulos. Porque a pior coisa que tem é crente incrédulo, sabia? Né? Olha só a ideia de crente incrédulo, porque ele quer crer na Bíblia, mas não consegue aceitar a veracidade da palavra, né? E os mistérios, e os milagres, e tudo. Então, esse crítico disse que ele alimentou 5.000 pessoas, porque cada pão dava para alimentar 1.000 pessoas. Uma pessoa inteligente não diria isso, é claro, né? Porque nós lemos outro dia, quando André, né, o Senhor Jesus Cristo, para testar Filipe, ele falou: como é que nós vamos fazer agora? Onde nós vamos comprar pão para alimentar essa gente toda? Né? Esses 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Aí o que André disse? Tem um rapaz aí que tem 5 pães e 2 peixes. Né? Agora, como é que esse rapaz, ele tinha uma carreta, né, para carregar os pães? Porque era 5 pães e cada um alimentava 1.000 pessoas. Isso merece uma zombaria, desculpa a expressão. Zombaria do diabo, você zomba do diabo, mas que Satanás desinteligente é esse? Que diabo absurdo é esse? Para falar uma coisa dessa? Porque se isso viesse de pessoas assim, não doutas, né? Mas vamos aqui, deixa isso para lá, né? Vamos aqui. Mas vamos pensar nisso, como é que esse rapazinho teria trazido esses 5 pães, né? Então teria que ter trazido numa carreta, acho que deve ser isso, né?
Bom, vamos em frente. Agora, o estranho desse caso é que esses pães originalmente eram para alimentar a um menino. Como foi que um menino andava carregando tanto pão como que para alimentar 5.000 pessoas, a tal ponto que cada um deles ficasse completamente satisfeito? Além do mais, e as 12 cestas que recolheram no fim de tudo? Assim são os críticos. Porém, tudo isso não muda em nada a palavra de Deus, a qual se mantém igual e continua adiante. Glória a Deus. Não muda nada a palavra de Deus e não muda nada a fé de um crente que é revelado. Também. Parágrafo 16. Agora queremos falar sobre a fé e de uma maneira diferente, a fé perfeita. Isso é uma coisa muito tremenda. Agora, a Bíblia nos diz que a fé é algo que você tem que crer que existe em realidade, nenhuma outra coisa declarará que ainda existe senão a própria fé. Agora, também, aqueles que vêm a Deus têm que crer que Ele existe. E é impossível agradar a Deus sem fé. Você não o pode agradar de outra maneira. E se você diz que crê em Deus, ainda quando nunca o tem visto, então tem que crer por fé. E se, pelo contrário, você pudesse ver, então já não seria fé. Se nós pudéssemos ver Deus, não é? As coisas que nós precisamos, se nós pudéssemos ver, então a pessoa que busca a lógica, busca confirmação, então isso não é fé. Infelizmente, isso não é fé, não é? Mas vamos aqui, não é? Então já não seria fé. Qualquer coisa que os sentidos declaram já não tem nada que ver com fé. Porque se a sua visão, você tem que ver para crer. Ou então você tem que ouvir do médico, né? Então isso não é fé. Porque os seus sentidos já estão declarando isso. Fé é quando os sentidos não entendem nada. Quando a visão não enxerga, não sabe nada, quando a audição não sabe nada sobre aquilo, mas a fé lá dentro da alma diz, é assim. Aleluia. Glória a Deus. Isso é fé. Já não tem nada a ver com fé, porque já é fato científico. Isso já não é fé. Porém, você tem que aceitar a Deus por fé. É aquele que vem a Deus, e aquele que vem a Deus tem que crer em Deus. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E você tem que vir a Deus por meio da palavra. Tome a palavra assim como diz e estará correto. Abraão teve que crer somente que a voz lhe disse, no que a voz lhe disse. E quando ele tinha 100 anos, já havendo passado 25 anos, ele tinha muito mais confiança na promessa do que quando lhe foi dada. Amém? Você é filho de Abraão? Amém, graças a Deus, né? Então você crê igualzinho ele. Quanto mais passa o tempo, mais a sua fé aumenta, né? 25 anos atrás é que ele creu nela e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Romanos, capítulo 4, versículos 20 e 21.
Assim temos que ser todos nós. Temos que vir com uma fé que não pode falhar. Cremos que Deus fez a promessa, porém agora você tem que estar na condição para ter essa promessa. E sobre isso vamos falar como receber essa fé. Eu quero, você também quer, né? Saber como é que é isso aí. Agora ele vai dar os parâmetros. Se fosse numa linguagem popular, ele vai dar as dicas, né? Como é que faz para receber essa fé, não é? Em Hebreus, capítulo 11, diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Aqui é onde muita gente falha, em receber a sua cura. Então, presta atenção, não é? Hoje mesmo nós fizemos uma oração pela garotinha que se chama Lorena. Ela talvez não possa crer, assim, não sei se dependendo do que ela tem sido ensinada, porque existem casos de crianças que têm uma fé tremenda, não é? Mas a mãe, o pai, as pessoas que a amam, que são responsáveis por ela, devem crer dessa maneira, né? Aqui é onde muita gente falha em receber a sua cura ou o que estão buscando. Vamos ver então. Porque tomam a fé como algo que em verdade não é. É que não creem. Não é questão de imaginar, mas é uma verdadeira substância, a fé. A fé não é uma imaginação, não. É uma substância real, não é? É concreto, não é abstrato. É uma substância. Agora, escutem bem, isso não é o que vocês imaginam. Aqui está você, imaginam, não é? Às vezes eu tenho que seguir o português aqui, mas às vezes tem algum errinho, né? Não é o que você imaginam, mas algo tão real como quando qualquer outro sentido de seu corpo lhe declara alguma coisa. É tão real como quando meus olhos me declaram que isto aqui é uma folha de papel, ou que aquilo é luz. É tão real como dizer, eu sinto minha roupa. É tão real como escutar a música. É tão real como saborear algo em minha boca. É assim real. A única coisa é que você não a pode mostrar a outra pessoa. A diferença é essa, não é? Eu costumo respeitar a fé das pessoas, que às vezes pode não ser igual à minha, né? Eu costumo respeitar. Se você não consegue ver, então faça do jeito que você está vendo, do jeito que você está acreditando, né? Mas, por quê? Eu não consigo mostrar a minha para os outros. Ela vale para mim. A minha fé vale para mim, né? E eu vou orar pelos enfermos, eu creio na cura divina. Mas ela que vai receber a oração é que precisa crer. Não é? Então, eu não posso mostrar para as pessoas. Você apenas tem. Amém. É sua. Fé é a substância. Vê, você não é somente algo imaginário. Eu tenho que parar, né? O relógio está me mandando parar. Vamos ler só mais um então, só o 21, vai. É pequeno. Agora, eu creio que estas coisas são muito profundas. Eu tocarei apenas nos pontos sobressalentes. Logo vocês inteirem-se bem de cada um. Então vamos parar, não é? Aqui chegamos ao parágrafo 25
da mensagem Fé Perfeita. Essa mensagem é tremenda como todas as outras, mas como vai se referir à fé, e nós temos tanta necessidade, quantas pessoas enfermas não tem por aí? Que precisam da cura, precisam da saúde. Então sabe o que você faz? Você determina aquilo, mas não determina assim aqui na cabeça não. Só porque eu estou falando aqui não adianta nada não. Você tem que ter isso dentro da alma, lá na alma. Talvez ele vai falar aqui sobre que nós temos o sentido do corpo e do espírito, né? O corpo é olfato, audição, visão, tato e paladar no corpo. E no espírito nós temos imaginação, memória, raciocínio, afetos e parece-me que emoções. Esses são os sentidos do espírito. Deixa eu falar uma coisa para vocês. 5 no espírito, 5 na carne, no corpo. Todos eles são adversários da fé. Você quer saber disso? Todos esses espíritos, mas você pergunta, mas os do espírito também? Sim. Todos esses 10 sentidos, 5 do espírito, 5 da carne, são adversários da fé. A fé sozinha. Amém. Mas vamos deixar assim, porque você que precisa de cura divina e outras coisas mais, não perca esse culto e nem os próximos, porque com certeza agora nós vamos ler a mensagem inteira, não é? Então, vamos receber isso para nós e vamos orar que o tempo está passando. Senhor Deus, nosso Pai, agradecemos ao Senhor por esta mensagem. Agradecemos ao Senhor pelo teu profeta, Pai, que veio para nos ensinar estas coisas. Ele veio como que plantar em nós essa semente, Senhor. E depois ela é irrigada pela palavra e pelo Espírito Santo e essa semente nasce em nós. Que coisas maravilhosas são essas. E eu peço em favor dos meus irmãos que cada um que está ouvindo, Senhor, possa ser abençoado, possa ser agraciado, possa ser alcançado pela misericórdia do Senhor e tenham esse tipo de fé que o profeta está mostrando aqui. E é em nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos estas bênçãos e te agradecemos agora e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Graças a Deus. Meus queridos, meus amados irmãos, Deus abençoe a todos. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo e peça a Deus para aumentar a fé, não é? E você que assistiu ao culto, que participou, não esquece de dar o joia, não é? Ali, e também, se você não é inscrito nesse canal, venha, seja nosso companheiro e inscreva-se no canal para que Deus nos abençoe mais e mais e mais ainda. Deus abençoe, fiquem na paz. Amém.